Olá pessoal, aqui é o pastor Lourival e vamos em nossa sequência de reflexões sobre as palavras do nosso Senhor Jesus de Nazaré. Você sabe orar? Você já aprendeu a orar da forma correta? Hoje eu quero pensar um pouquinho a respeito daquilo que Jesus falou para os seus discípulos a respeito da oração. O capítulo 6 de Mateus, versículos 5 em diante, fala a respeito disso. E Jesus nos ensina da seguinte forma: E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Jesus já inicia a sua orientação aos seus discípulos de uma forma muito forte, dizendo que nós, quando formos orar, não devemos fazer como os hipócritas. Jesus está se referindo aqui aos doutores da lei, os fariseus, os escribas, da época em que ele esteve aqui na terra, onde estas pessoas, esses líderes religiosos, na verdade queriam destaque, queriam estar em destaque. Por isso, eles gostavam de orar nas praças, em público, na presença das pessoas. E quando eles faziam as suas orações, eles gostariam de ser reconhecidos pelas pessoas por fazerem aquelas orações longas, cheias de palavras de efeito. E assim, na verdade, aquela oração, aquelas orações que eles faziam, não surtiam o efeito necessário. Mas, para eles, líderes religiosos, aquelas orações tinham um significado, sim. Eles queriam tão somente serem reconhecidos pelas pessoas de sua época. Jesus explica para nós que quando nós formos orar, nós que amamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso, nós que cremos em Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós que cremos na ação do Espírito Santo em nossa vida, quando formos orar, entremos em nosso quarto, diz Jesus. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Jesus nos ensina que devemos ter um lugar para podermos conversar secretamente com o Pai Celestial. Um lugar onde nós possamos abrir o nosso coração para o Todo-Poderoso, falar para Ele sobre os nossos sentimentos, falar para Ele sobre as nossas aflições e também as nossas alegrias. E com isso, abrindo o nosso coração de uma forma secreta, em um lugar que nós podemos separar justamente para isso, para conversar com o nosso Pai Celestial. E a palavra de Deus diz, o Senhor afirma que quando nós abrimos o nosso coração lá no lugar secreto, seja um quarto de sua casa, seja um lugar tranquilo onde ninguém vai te incomodar, ali sim você vai falar com o Senhor e o Senhor irá te responder. O Todo-Poderoso vai responder à tua oração. Jesus também explica que nós não podemos fazer como os gentios, como as pessoas do mundo. E ele explica da seguinte forma: não useis de vãs repetições, não useis de vãs repetições como gentios, porque pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Aqui também mais uma instrução do nosso Senhor. Não adianta nós repetirmos as mesmas palavras, as mesmas frases de efeito. E hoje em dia tem muitas pessoas que têm as suas frases prediletas, frases de efeito, e acham que repetindo muitas vezes, essas frases, essas palavras vão chegar a Deus e Ele, de certa forma, vai ouvir essa quantidade de repetições a fim de estar dando para nós aquilo que nós pedimos. Mas, na verdade, nós temos que aprender com o Senhor, a usar as palavras certas, falar as palavras certas, as palavras corretas, que Deus ouve e sim, Ele responde.
Vãs repetições são aqueles chavões que você costuma utilizar achando que Deus está se agradando. Deus se agrada, na verdade, de um coração contrito, de um coração quebrantado, que fala para Ele sobre aquilo que está sentindo, os sentimentos que você tem, as suas aflições e também as suas alegrias, porque nas orações que nós fizermos, nós não podemos somente pedir, mas também temos que agradecer. Agradecer ao Senhor por todo o bem que Ele tem feito para nós. Jesus continua dizendo: não vos assemelheis, pois, às pessoas do mundo, pois eles insistem com Deus. E aqui Jesus explica: porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Olha só que interessante. Deus já sabe o que acontece na nossa vida. Nós devemos abrir o nosso coração e falarmos para Ele? Sim. Apesar dele saber, Ele quer que nós falemos o que nós necessitamos da parte dEle, como uma prova de confiança. Nós estaremos demonstrando que estamos confiando no Senhor e que a nossa esperança e a resposta para tudo que nós necessitarmos vem dEle e não vem do mundo. Por isso nós devemos abrir o nosso coração e falar com Ele, mesmo Ele sabendo. Ele já sabe, por isso não devemos usar de vãs repetições, como eu disse agora há pouco. Mas nós temos que abrir o nosso coração para o Senhor, demonstrando a nossa confiança nele. Jesus continua. Portanto, orai vós deste modo. Ele vai ensinar como deve ser uma oração que agrada ao Todo-Poderoso. E eu vou passar a ler esta oração que Jesus fez, que nós chamamos de oração modelo, mas até mesmo essa oração chamada oração modelo, a oração do Pai Nosso, não é para nós ficarmos repetindo-a constantemente, como se ela fosse uma reza. Aí se tornará, sim, uma vã repetição. Mas nós, na medida que eu vou lendo os versículos desta oração modelo, eu vou procurar explicar um pouquinho para você o que significa cada uma dessas partes que Jesus está destacando. Jesus diz assim: portanto, vós orareis deste modo: Pai nosso que estás nos céus. A primeira frase de Jesus: Pai nosso que estás nos céus. O nosso Deus, o nosso Pai maior, o nosso Pai celestial, Ele está nos céus, Ele é do céu, Ele é de cima, Ele é do reino, ao passo que nós somos da terra. O nosso Pai do céu e nós somos da terra. Nós temos que sempre lembrar que Ele é totalmente superior a nós. O que nós vemos nos últimos tempos é que as pessoas tratam Deus como se fosse um qualquer, um semelhante a eles. Tratam o Todo-Poderoso como se fosse um igual a nós. Mas o nosso Deus é do céu. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Todo-Poderoso. Por isso Jesus enfatiza esse aspecto. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O nosso Pai nosso que está nos céus é totalmente santo. Ele é totalmente santo. E a palavra santo, eu já expliquei em outros vídeos, significa puro e também significa separado. O nosso Deus Todo-Poderoso é totalmente santo, puro e está separado dessa humanidade pecadora. Apesar de estar conosco através do Espírito Santo, Ele é santo, totalmente santo. E nós precisamos sempre lembrar disso. Nós estamos tratando com um ser que é totalmente santo, totalmente puro. Jesus continua: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Nós devemos ansiar para que o reino de Deus venha. Nós devemos almejar, como filhos do Deus Altíssimo, que o reino de Deus seja estabelecido. Por isso Jesus explica aqui em nossa oração, quando nós estivermos orando, nós temos que lembrar disso, que venha o reino de Deus. Mas Jesus não parou por aí. Jesus disse que nós devemos em nossa oração lembrar que apesar dos nossos pedidos, apesar daquilo que nós temos para pedir para o Deus Todo-Poderoso, os nossos anseios, as nossas dúvidas,
apesar de nós termos muito a pedir, nós devemos nos lembrar que a vontade de Deus deve prevalecer. A vontade do Senhor prevalece. Seja feita a tua vontade. Então, toda vez que você for orar, no lugar secreto, no seu quarto, no lugar separado para conversar com Deus, você necessariamente deverá lembrar-se de que a vontade de Deus prevalece sobre a sua vontade. A sua vontade deve ser submissa à vontade do nosso Deus Todo-Poderoso. Nem tudo que nós pedirmos, o Senhor vai conceder, porque a vontade dele está acima da nossa. Seja feita a tua vontade, onde? Assim na terra como no céu. A vontade do Senhor, aquilo que Deus planejou vai acontecer, queira você e eu, sim ou não. De forma cabal, a vontade de Deus vai ser feita. Por isso que você precisa descansar no Senhor. Na terra e no céu, a vontade do Senhor tem sido estabelecida. O ser humano acha que pode fazer alguma coisa. O ser humano acha que pode ter planos. E a palavra de Deus diz que ao homem compete fazer os planos, mas a Deus a execução. Seja feita a vontade de Deus, a vontade do Todo-Poderoso, no céu ou na terra. E na nossa oração, nós precisamos aprender a pedir aquilo que é necessário. Veja só o que Jesus diz. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nós devemos pedir em nossas orações o suprimento diário. Mesmo o nosso Deus sabendo que nós necessitamos, você e eu devemos abrir a nossa boca sempre e falarmos: Senhor, nós te agradecemos pelo pão nosso de cada dia que o Senhor nos dá hoje. É a alimentação para o hoje. É o suprimento para o hoje. Eu posso lembrar do que aconteceu com o povo de Israel que estava no deserto. E o Senhor prometeu cuidar deles em todos os momentos. E todas as manhãs, o Senhor fazia cair lá no deserto o maná. Todos os dias tinha o maná para a alimentação do povo de Israel. A única coisa que eles precisavam fazer, eles precisavam sair, colher aquele maná, que significa, o que é isso? Porque eles não entendiam o que significava aquilo, mas era algo que descia do céu e que eles pegavam e ali eles faziam bolo, faziam bolacha, faziam alimentação durante todo o dia. E eles se alimentavam do maná diário. E todos os dias o Senhor fazia cair o maná e o alimento. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E a nação israelita comeu do maná que descia do céu durante todos os 40 anos que ficaram no deserto. E durante 40 anos a roupa deles não envelheceu. O calçado deles não estragaram os calçados deles. O Senhor deu até carne para eles comerem no deserto. O Senhor não deixou faltar a água. Quando faltava um pouquinho de água, eles clamavam ao Senhor e o Senhor fazia brotar água da rocha. E mesmo assim eles eram reclamadores. Assim como nós somos muito reclamadores. Nós reclamamos do nosso Deus, nós reclamamos da falta de uma coisinha, de outra, estamos sempre reclamando. Mas mesmo assim, o Senhor, nas suas misericórdias, não deixa faltar o pão nosso de cada dia que Ele nos dá hoje. E nós sabemos que a palavra de Deus diz que sabe qual é o melhor pão? É o pão que desceu do céu, que é o Senhor Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu. Quem se alimentar de mim, jamais terá fome. Quem beber de mim, que eu sou água viva, disse Jesus, jamais terá sede. Nem fome, nem sede espiritual tem aquele que come e toma da água que é Jesus. O pão que é Jesus e da água que é Jesus. Em nossa oração, nós devemos sempre agradecer ao Senhor. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E o Senhor continua explicando como deve ser a nossa oração. Ele diz assim: e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Olha só, que interessante aqui. Em nossa oração, nós devemos pedir para o Senhor Deus nos perdoar. Nós, como seres humanos, sempre estamos cometendo algum erro, algum deslize, e precisamos, em nossas orações secretas, abrirmos o nosso coração e pedirmos para o Senhor nos perdoar. Só que Jesus aqui, ele faz uma vinculação.
que nós devemos, quando estivermos orando, pedirmos para o Senhor nos perdoar, assim como nós perdoamos as outras pessoas. Agora, se você é uma pessoa que não pede perdão, então você não pode receber o perdão de Deus. Aqui que está o segredo. Jesus está explicando que nós devemos pedir perdão, desde que também nós perdoemos as pessoas. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos devem, os nossos devedores, ou seja, as pessoas que fazem o mal contra nós, tá? Nós devemos também perdoar essas pessoas, na medida em que houver aquele troca de perdões, certo? E não nos deixe cair em tentação ou entrar em tentação, mas livra-nos do mal. É algo que precisamos sempre pedir ao Senhor. A tentação vem, a provocação do inimigo vem, mas o que nós precisamos pedir ao Senhor? Senhor, não nos deixe cair, não nos deixe pecar, não nos deixe tropeçar. O inimigo está aí para tentar, de muitas formas, nos derrubar. Mas nós devemos pedir que o Senhor nos dê força espiritual para não cairmos em tentação. E Jesus completa esta frase dizendo assim: porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Então, em nossa oração, temos que lembrar disso. O poder pertence ao Senhor, o reino é dele e a glória é tudo para a glória dele. Como eu disse em outro momento, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Jesus completa a oração explicando a respeito da questão do perdão. Ele diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não vos perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. É este o segredo. O segredo está aí. Você quer que Deus ouça a tua oração? Então você precisa aprender a perdoar. Nós precisamos aprender a perdoar. Perdoar as pessoas para que o nosso Deus também nos perdoe. Para que Ele ouça a nossa oração e responda de acordo com a sua vontade. Mais para frente eu vou gravar um outro vídeo explicando a respeito desse assunto sobre vontade de Deus. Que o Senhor possa abençoar a tua vida ricamente. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com você por todos os dias. Lembre-se, tenha um momento de oração particular com o Senhor e certamente Ele ouvirá a sua oração. Deus abençoe você.